É muito difícil tratar ego distônico? Bom, primeiramente, quando a gente fala de ego distônico, ego sintônico, qualquer coisa assim, isso é bem mais relativo à psicanálise, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente pelo menos nunca via alguém chegar a falar sobre isso. Mas, respondendo assim, né? O ego distônico seria aquela pessoa que tem alguns comportamentos, alguns desejos, algumas vontades, que vai contra a imagem que ela gostaria de ser, né? Quem ela acha que ela é e por aí vai. Então, é basicamente uma dificuldade digamos assim, de aceitar, né? De aceitar. Então, se é difícil tratar e tal, o que eu falaria é que a gente, na terapia cognitiva, o que a gente não daria, talvez não daria esse nome, ego distônico e tal, mas a gente trabalharia bem a questão da aceitação. Por quê? Porque se a pessoa tem um sofrimento significativo com aquilo, né, ou tem algum prejuízo com aquilo também, a primeira coisa que ela precisa aprender é aceitar, né? Porque se ela não aceita quem ela realmente é, então ela precisa reconhecer quem ela realmente é. A partir do momento que ela reconhece quem ela realmente é, aí ela pode, digamos, ela vai diminuir o sofrimento dela, claro, né? A ideia é ela diminuir o sofrimento dela, então ela não vai sofrer tanto por ter aquele comportamento, por ter tanto aquelas vontades, aqueles desejos, né? Então a aceitação é essencial para isso. Ao mesmo tempo que, dependendo do que a gente estiver falando, vamos supor que a gente está falando de uma pessoa que não aceita o seu transtorno, né? Então ela tem alguns impulsos, alguns pensamentos intrusivos e tal. Isso vai contra a pessoa dela também. Porque quando a gente pode falar disso também, né? Então ela tem algum pensamento obsessivo, algum pensamento intrusivo que vai, nossa, jamais faria isso e tal. Isso ela faz ela sofrer. Ao mesmo tempo, então assim, a partir do momento que ela aceita que ela tem esse transtorno, que ela tem e que isso é só isso, né? Que é um transtorno, é uma dificuldade, que não quer dizer que ela vai ter aquele comportamento, por aí, isso também ajuda nesses sentidos, tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de uma pessoa que não aceita muitas coisas, a gente tem que avaliar muito bem, porque vai de caso para caso, né? Tem vários transtornos, como eu disse, pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, que podem fazer a pessoa se questionar muito. Poxa, não, mas eu não sou assim, não faz sentido nenhum, não condiz com quem eu realmente sou, né, com as minhas vontades e tal, e às vezes é só um pensamento intrusivo, é só um pensamento obsessivo, então ela precisa aprender, por exemplo, a aceitar a presença aí desses pensamentos e tal, e viver, aprender e deixar viver como ela sempre viveu dessa maneira. Mas aí tem o outro lado, que seria a pessoa ter comportamentos, ter desejos, ter vontades, que são contrárias, né, ao que ela gostaria de ser, e ela não aceita isso também. Aí trabalharia mais na questão de aceitar quem ela é. Então, nessa variação, né, tem são inúmeras possibilidades das coisas. Então, se é difícil tratar, eu não saberia dizer, como eu disse, porque eu nunca tratei pessoas, nunca trabalhei com pessoas nesse sentido, porque como eu disse também, a gente não trabalha nessa ideia do ego distônico, ego sintônico, isso é uma coisa muito mais da psicanálise. Na terapia cognitivo comportamental a gente vai trabalhar a questão da aceitação. A pessoa precisa aceitar o seu estado atual, aceitar digamos, a sua realidade, ela precisa aceitar a sua realidade, reconhecer a sua realidade, quem ela realmente é, aceitar quem ela realmente é. A partir desse momento, ela pode fazer aí o que ela quiser para diminuir o seu sofrimento, diminuir os seus prejuízos para ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Novamente, sinto muito se não respondi no sentido que você gostaria, porque, né, eu falo mais de terapia cognitiva, não falo tanto de psicanálise. Bom, com certeza que essa pergunta pode causar um pouquinho de polêmica, depois principalmente eu vou, depois de destrinchar nessas dúvidas e soltar em vídeos separados, pode dar um pouquinho de polêmica, porque eu sei que essa questão do ego distônico e tal, o pessoal usa muito na questão da sexualidade, né, para falar das questões da conversão, né, da pessoa ser homossexual e tá querendo se tornar heterossexual, na questão religiosa e tudo isso. Então, mas eu não vou entrar nessa questão, tá? Me recuso a entrar nessa questão. Então, assim, é bem a questão de tudo isso que eu falei, tá certo? Como eu disse, eu nunca trabalhei com pessoas nesse sentido, mas acho que a parte da aceitação é um grande caminho. Se é difícil, se é fácil, como eu disse, eu nunca trabalhei com pessoas nesse sentido. Tá, mas a aceitação, independente do motivo que a pessoa tá ali, ela aceitar o seu estado atual é o essencial, é a primeira coisa que a gente sempre faz, tá certo?